Imaginem, você e sua família só ter um tipo de renda e, de repente, a pombogira virar pra você e falar assim: larga o seu trabalho, a partir de hoje você não trabalha mais. Pois é, foi o que Dona Maria Padilha das Sete Catacumbas fez com meu esposo pouco tempo depois do documento da casa ter chegado em nossas mãos e a gente não poder mais dar desculpa de que não poderia abrir o axé por conta de não ter a casa, da casa não ser nossa e do meu pai, como eu contei pra vocês, ter o preconceito da parte religiosa. Bom, nós sabemos que Exu faz o errado virar certo, certo virar errado, e que eles vão sempre trabalhar com as oportunidades que estão aparecendo no seu caminho. Quando o meu pai teve o desentendimento com a esposa, que não era algo muito comum de acontecer, mas quando acontecia, ele sempre buscava ir para casa de algum filho. Nesse dia em específico, quando ele trouxe o documento da casa, eu acredito que Exu tenha visto ali uma oportunidade de tocar o coração dele e fazer com que, de fato, ele me entregasse o documento me dando a casa e me permitindo, então, fazer aquilo que a espiritualidade já tinha me orientado que era do meu destino, que era o abrir o axé. E também seguir o sacerdócio. Só para vocês entenderem, seguir o sacerdócio não tem a ver com a necessidade das pessoas que precisam da minha ajuda, tem a ver com o meu compromisso com o que eu prometi no Orum antes de encarnar aqui para a Terra. Promessa essa que nós fazemos a Olodumare, pedindo a permissão para encarnar, e depois nós repetimos essa promessa no portal do céu para a Terra, do Orum para o Aie. Nós repetimos essa história para Exu Onibodê, que é o senhor do portal, e dissemos a Exu: olha, eu prometi tudo isso ao Olodumare e eu estou indo para a Terra para poder seguir o meu destino e cumprir com as minhas promessas. Ajudar as pessoas vai sempre ser uma consequência da promessa que eu fiz lá no Orum. A partir desse entendimento, a energia de Exu, ela se repartilha. O que acontece são os caminhos de Exu as quais nós conhecemos. E então nós temos o grande fiscalizador da promessa que nós cumprimos lá no Orum. E aí ele começa a fiscalizar para saber se aqui na Terra nós estamos cumprindo aquilo que prometemos. Uma das formas muito comuns de acontecer é que quando a gente não cumpre esse destino, as coisas tendem a ficar cada vez mais difíceis, fazendo com que de alguma forma a gente busque o amparo e o auxílio espiritual para que a gente possa entender o que nós precisamos fazer para que a nossa vida aqui no Aie, aqui na Terra, se equilibre. E lógico que parte disso, e mais importante, é seguir o nosso destino, fazer aquilo que nós prometemos. Bom, entendido isso, vamos voltar para nossa história. Então, usando sempre como desculpa de que eu não tinha tempo para cuidar de pessoas e abrir o axé porque o meu esposo estava sempre trabalhando na rua, Dona Padilha, então, como eu disse, simplesmente virou aqui um dia e disse para ele: moço, a partir de hoje você não trabalha mais na rua. Ele muito prontamente concordou com ela. Só que, meus amores, sem pensar, porque se ele era o único provedor para pagar nossas contas de luz, de água, nossa alimentação, as nossas despesas, como que esse homem ia parar de trabalhar? Como que a gente ia comer? Como que a gente ia beber? Como todo bom brasileiro, a gente não tinha uma reserva. Até porque eu contei pra vocês nos vídeos anteriores toda a dificuldade de como aconteceu quando nós chegamos aqui nessa casa. Então o trabalho dele era nosso sustento. Passaram-se alguns dias e naquele momento nós percebemos que a nossa despensa estava acabando, que o leite estava acabando e que como que nós íamos nos alimentar, como que nós íamos pagar as contas. O meu esposo deu uma breve surtada e foi no templo lá fora e disse: Dona Padilha, a senhora não fez as coisas planejadas, como que a gente vai comer, como que a gente vai beber, como que as coisas vão acontecer daqui em diante. Ele estava muito nervoso, eu também muito nervosa, e Dona Padilha é assim, ela deixa a gente se acalmar, ela deixa o tempo passar, e uns 2 dias depois ela decidiu dar o ar da sua graça para poder dizer quais seriam os próximos passos a partir dali. E nesse momento, embora eu tivesse 15 anos de experiências de Umbanda, de práticas de Umbanda, conhecimento, já tinha passado por todo o processo que me permitiria abrir uma casa de axé de Umbanda, eu me sentia muito insegura, mas fui seguir as orientações dela. E ela deixou como orientação que eu começasse a jogar o oráculo de Maria Padilha. Nesse momento eu não sabia nem que essas cartas existiam. Eu só tinha ouvido falar em cartas de cigana, tarô, baralho de Marcélia, e ela falou que era para que eu comprasse o oráculo e colocasse o valor de R$50. Como eu já tinha alguns seguidores nas redes sociais, ela disse que esse valor seria um valor acessível a todos que precisassem e também iria nos ajudar muito. Assim eu fiz. Fui pra internet, procurei, achei o baralho de pombogira, comprei o baralho chegou e depois eu entrei numa outra questão, ó. Uma das coisas muito importantes que eu esqueci de contar pra vocês é que Dona Padilha, quando tirou meu esposo da rua e falou que ele não trabalharia mais, ela também disse assim: vamos ver até onde o amor de vocês é verdadeiro, porque muitas vezes quando falta o dinheiro, quando o dinheiro é contado, o amor de muitos casais sai pela porta. Isso foi uma das coisas que eu me lembro muito bem que ela disse pra gente.
Bom, já com o baralho em mãos, então, eu começo a questão de que eu preciso fazer um curso para eu poder fazer a consulta espiritual. E aí eu comecei a procurar por valores na internet. E os valores estavam variando entre R$500, R$800, R$1.000. E é óbvio que eu não tinha aquele dinheiro guardado. E aí a gente entra numa outra questão. Dona Sete, como que eu vou fazer o curso? Passou um tempo, ela virou aqui e disse que eu não precisaria fazer o curso, que eu seria autodidata. E com a orientação dela e com todo... a intuição que ela me passaria, eu aprenderia a jogar e fazer as consultas espirituais. Ela deixou uma lista sobre vários elementos que eu deveria comprar, pois ela faria um apontamento, uma firmeza que precisaria ficar na mesa de jogo, e também pediu uma franga para que essas insígnias religiosas elas fossem sacralizadas, fazendo então reviver, trazendo a força e energia para aqueles elementos e fazendo essa ligação dela para comigo de uma forma mais profunda. Assim nós preparamos tudo, e ela também orientou que eu estudasse as lâminas, o significado de cada lâmina com o livreto que tinha chegado junto com o baralho. E ali eu fiz. Comecei a estudar. Quando eu me senti pronta, entendendo todas as possíveis mensagens que cada lâmina traria sobre aquele baralho, ela então pediu para que eu marcasse 7 pessoas, agendasse 7 pessoas para jogar e que eu não cobrasse. Porque após aquelas 7 pessoas, eu poderia então fazer o valor de R$50 a consulta. Eu atenderia pessoas que realmente estavam precisando, num valor acessível, e isso também ia me ajudar muito. Assim eu fiz. Atendi 7 pessoas que já procuravam pela minha orientação espiritual através das redes sociais, joguei para essas 7 pessoas e depois anunciei o valor da consulta R$50. Eu fazia em torno, meus amores, de 3 a 4 jogos por dia, era de R$150 a R$200 no dia. Era um valor bastante satisfatório. Hoje quase ninguém faz isso. E lógico que durante o primeiro mês esse valor ele ajudou muito a pagar as contas, a fazer as compras para casa, a pagar dívidas que a gente estava atrasada, só que energeticamente estava me sugando, porque eu passava o dia na mesa de jogo, e o meu esposo era quem arrumava a casa, fazia comida, lavava a louça, cuidava do Léo, trocava a fralda, dava banho. Ele passava o dia cuidando do Léo e eu passava o dia na mesa de jogo. Quando eu não estava na mesa de jogo, eu estava dando atenção às pessoas que procuravam pelo meu auxílio, pela minha orientação, pelo meu aconselhamento. Então eu estava sempre ali atendendo as pessoas pelas redes sociais que procuravam por mim. Eu não tinha mais tempo para nada. Foi quando eu conversei com ela e disse: Dona Sete, preciso aumentar esse valor. E aí ela permitiu que o valor aumentasse para R$77. Assim eu fiquei durante muito tempo com esse valor, e hoje a minha consulta ela custa R$120. Mas não foi fácil, porque tinha muitos momentos em que a gente ia dormir sem saber no dia seguinte como que a gente ia comer, como que eu ia comprar o leite do Léo, o mucilão do Léo que estava acabando, porque o dinheiro era sempre muito incerto, a gente nunca sabia quando o dinheiro ia entrar. E um dia desses, eu numa ansiedade muito grande, meu esposo pensando até em pedir dinheiro pra minha sogra pra comprar as coisas que iriam faltar no dia seguinte, como o leite, o mucilão do Léo, por exemplo, eu disse pra ele: não, eu não aceito isso, eu vou lá no pé de Exu. E fui lá no pé da Dona Sete. Falei: minha velha, eu aceito passar por todas as necessidades, eu entendo que a senhora orientou que durante esse tempo nós viveríamos com aquilo que era de necessidade, que muitas vezes faltaria dinheiro pro nosso estudo, pro nosso cachorro-quente, pra nossa pizza, pro nosso passeio em família, e que inclusive teria momentos que a gente teria que escolher se nós íamos na cidade do Rio de Janeiro pra ver os nossos filhos, pra visitar os nossos filhos, porque hoje vocês estão vendo a Yasmin aqui comigo, que é minha filha de 15 anos, e eu tenho um outro de 19 que não moravam comigo, moravam com o pai. E o meu marido também tem um filho que também é só por parte do ex-casamento dele. E ela disse: vai ter momentos que vocês vão ter que escolher. O dinheiro que vocês vão gastar para ir no Rio ver o filho de vocês vão ter que escolher colocar comida dentro de casa. Mas tudo isso tem um propósito, e com o tempo vocês vão entender. Então eu digo para vocês que a teoria é muito linda, é muito fácil, mas vivenciar isso da forma que eu e meu esposo vivenciamos dentro de casa, com valor regrado, somente para nossa alimentação, pagando nossa luz, pagando nossa água, foi algo que com o tempo foi se tornando cada vez mais muito difícil. A rotina pesada do dia a dia, aquela rotina espiritual, sem a gente poder sair, passear, lanchar, comer fora, tudo isso foi um trabalho emocional muito grande que Exu fez nas nossas vidas, e é por isso que eu tenho tanto amor a Exu e Pombogira. Mas num outro vídeo, no próximo vídeo, eu vou contar pra vocês como que aconteceu a minha primeira gira, e eu já adianto pra vocês que a gira foi marcada e eu não tinha R$1 um dia antes da gira marcada, nem pra acender uma vela no portão, pra vocês entenderem que a verdadeira fé, ela vai ser exercida e praticada nos momentos que a gente não sabe onde, como ou quando, mas a gente precisa confiar que as coisas vão acontecer. Me sigam para acompanhar o restante dessas muitas histórias que eu tive que praticar, que eu tive que passar através da espiritualidade, para que hoje eu possa dizer pra vocês que eu tenho fé.